irmãos da Igreja Batista Vitória, em Curitiba. É uma alegria estar com vocês nesta noite, participando do culto de adoração ao Senhor. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Ricardo, pastor da Igreja Batista Esperança em Tatuapé, igreja conhecida pelo seu pastor Rafael. Ele esteve conosco ano passado, pregando conferências para famílias. E nesses dias, quando estamos todos passando por uma fase diferente, passando por essa experiência de estarmos em quarentena, estamos todos nós trabalhando de modo que possamos manter comunhão, possamos nos manter cuidando uns dos outros por meio da oração e, claro, por meio especialmente do ensino da palavra do Senhor. Nós temos aqui realizado cultos diários, os irmãos aí têm realizado os seus cultos, estamos fazendo tudo online, assim como vocês também. E assim, nós pastores estamos compartilhando uns com os outros. Nós aqui nos nossos encontros diários, que chamamos de Minha Casa, Minha Igreja, já fomos abençoados pelo pastor Rafael, que nos permitiu usar um dos seus estudos devocionais ministrados para vocês. Nós usamos aqui em nosso culto. E agora, então, o pastor Rafael me pediu para também compartilhar, participar do culto online com os irmãos, trazendo uma reflexão bíblica. Então, eu quero dizer que, apesar das circunstâncias, apesar de não ser como nós gostaríamos que fosse, nós também agradecemos a Deus e também nos alegramos por, desta forma, podemos ter comunhão e desta forma podemos receber o alimento da Escritura. Então eu agradeço o convite por parte do pastor e mesmo não conhecendo todos vocês, eu quero nessa noite desejar que todos vocês estejam bem, que o cuidado do Senhor esteja sobre todos vocês e que a palavra do Senhor nessa noite possa trazer também ao seu coração, ao nosso coração, conforto e direção nesse momento difícil no qual todos nós passamos. Não só a nossa nação, mas o mundo todo passa por essa experiência, por esses dias difíceis, vamos chamar assim. Então eu quero agradecer mais uma vez ao pastor pelo convite, quero dizer que desejo do meu coração é que o Senhor possa nos abençoar nessa noite, através da sua palavra, e que assim possamos cultuar ao Senhor, não deixar de forma alguma de cultuar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de orar ao Senhor, e especialmente de buscarmos orientação na palavra do Senhor sobre como passar por esses dias difíceis, tá bom? Então eu quero convidá-los nessa noite a abrirem suas Bíblias para o Salmo de número 46. Eu farei uma leitura no Salmo de número 46, depois farei uma oração e nós vamos meditar por um tempo neste Salmo. Salmo de número 46, diz assim este Salmo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra
até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar. Pai querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite, prestando culto ao Senhor e também agora recebendo da orientação da palavra do Senhor ao nosso coração. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos ensine nessa noite a sua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nessa noite eu quero compartilhar com vocês, com base neste salmo, salmo de número 46, o tema, o Deus presente. E eu quero iniciar fazendo uma pergunta. O que queremos, mas não nos permitem esquecer? O que queremos, mas não nos permitem esquecer? Nós estamos passando por dias atípicos. Tudo o que está acontecendo é novidade para todos nós. Nunca passamos por um momento assim. E nós estamos sendo bombardeados, literalmente, bombardeados com informações que nos conduzem a uma preocupação. Nós acordamos e ouvimos falar sobre uma doença, um vírus, e nós ouvimos falar todos os dias sobre que pessoas estão morrendo, sobre que pessoas estão infectadas, sobre que pessoas estão sendo internadas, sobre que pessoas estão sendo levadas a uma UTI. E daí então nós ficamos sabendo de famílias que estão sofrendo, filhos que estão perdendo seus pais. Nós ouvimos durante todo o dia esse tipo de notícia. Nós somos informados desde a manhã até o anoitecer de que essas coisas assustadoras estão ocorrendo e tomaram conta não só do nosso país, mas do mundo também. Então, isso envolve economia, isso envolve política, isso envolve o meio como nós nos relacionamos e envolve até o meio como nós cultuamos, porque agora não podemos mais nos reunir fisicamente, presencialmente, estarmos juntos na igreja para prestarmos culto ao Senhor. Ou seja, todas essas coisas, esses eventos dos últimos dias, têm trazido sobre nós, sobre as pessoas, de forma geral, sobre o mundo, medo e preocupação. Medo e preocupação. A reação natural dos homens, quando de situações adversas, difíceis, é medo e preocupação. Toda situação complicada, problemática, que é para nós uma ameaça, que ameaça a nossa segurança, a nossa estabilidade, que nos tira da zona de conforto, nos leva ao medo e à preocupação. De modo especial na situação em que estamos vivendo, nos dias que estamos vivendo, como disse, sendo bombardeados todo o tempo, 24 horas no dia, sobre doença, isolamento, crises, mortes. Claro, isso leva à preocupação. 300 pessoas morrendo por dia, 500, depois 500, depois 700 e um dia ou outro 1000 pessoas morrendo. Tudo isso gera em nós, gera nas pessoas medo e preocupação. Os noticiários fazem questão de enfatizar, não se fala mais de outro assunto. Se o programa é de esporte, ele começa com o esporte, mas termina com o problema do vírus e o problema das mortes, o entretenimento, as notícias, tudo agora está relacionado a essa crise intensa, esse problema enorme que estamos vivendo
por causa deste vírus. Isso tem promovido, tem espalhado por todo o mundo medo e preocupação. A nossa mente, portanto, a mente das pessoas, portanto, não descansa. Nós vamos dormir e nós acordamos preocupados com este problema. As pessoas, elas estão de dia e de noite, elas estão de forma contínua preocupadas, ainda que alguns tentem não expressar essa preocupação ou seguir a sua rotina normalmente. Claro que todos estão preocupados, porque quando se trata de um problema que coloca em risco a nossa vida, a vida das pessoas próximas de nós, dos nossos familiares, que abala a nossa estrutura, então sim, claro, isso resulta em medo, resulta em preocupação. Portanto, é uma resposta natural de todos, o medo e a preocupação. E o problema, então, é como nos concentramos nisso. Passamos, então, a nos concentrarmos nisso, a termos os nossos pensamentos voltados para isso, a estarmos, então, preocupados em saber o que está acontecendo, e toda a nossa atenção, ela está voltada para isso. Esperamos que as autoridades acertem nas suas decisões, para que os problemas sejam amenizados. Esperamos que os responsáveis pela saúde acertem nas suas decisões, nos medicamentos, para que logo tudo isso seja resolvido. Esperamos que os cientistas, os especialistas, os laboratórios, logo encontrem uma cura, uma vacina para esse vírus terrível que tem levado muitos ao medo e à preocupação. Então nós nos concentramos naquilo que o homem pode fazer. O que é que o homem pode fazer? O nosso coração e a nossa mente, tomado por medo e pela preocupação, ele passa agora a concentrar-se em o que o homem pode fazer. A solução, portanto, vem da esfera humana. Nós estamos concentrados, tomados pelo medo e pela preocupação. Estamos esperançosos em ver o que os homens podem fazer para nos tirar dessa situação. Com isso, nós então devemos nos fazer uma outra pergunta. O que não podemos e não devemos nos esquecer? O que a mídia, o que os noticiários, o que as pessoas na rua não nos deixam esquecer é que estamos passando por uma crise, por dias difíceis, que nos conduzem ao medo e à preocupação. Mas a pergunta agora é: o que não podemos e não devemos, de fato, esquecer? Colocando isso de outro modo, o que de fato deve tomar a nossa mente e o nosso coração? Com o que de fato nós devemos nos preocupar? No que de fato nós devemos concentrar a nossa atenção e focar a nossa preocupação, no que devemos colocar o nosso coração, o que de fato deve ocupar a nossa mente, em vez do medo e da preocupação. Este salmo é uma resposta a esta pergunta. Este salmo é um cântico muito importante, um salmo muito importante, e neste cântico, neste lindo salmo, nós temos aqui exemplificado tipos de adversidades e de problemas aos quais estamos sujeitos. Dificuldades e adversidades aos quais nós, os filhos de Deus, estamos sujeitos. Esse salmo é uma descrição, ele descreve tipos, formas, maneiras como nós passamos por adversidades. Observe que no verso 1, o salmista fala sobre tribulações, que normalmente trata sobre problemas diversos. Isso pode envolver uma perseguição por parte do inimigo,
isso pode envolver uma questão pessoal, isso pode envolver um contexto familiar, isso pode envolver um contexto financeiro. Todos passamos por tribulação. E neste salmo há essa ideia. Os problemas, eles existem, eles fazem parte do processo. Os problemas, eles existem e nós devemos saber como reagir, como lidar com as tribulações e com os problemas. No verso 2, o cântico menciona sobre o temor, relacionado a um transtorno, a um abalo da natureza, o transtorno da terra e o abalo dos montes, ou seja, uma indicação de uma catástrofe natural, eventos naturais que podem vir sobre nós, que podem vir sobre o mundo, talvez experiências que aquelas pessoas já haviam experimentado, tanto na parte de tribulações, como na parte de eventos naturais, e aquilo então trouxe sobre eles dias difíceis, como trazem sobre nós dias difíceis. Então, também, neste cântico, nós temos a menção aqui, ele menciona aqui neste texto, de que os reinos estavam abalados e as nações bramando, sugerindo problemas de grandes proporções. Talvez como aqui estamos vivenciando nesses dias. Um evento de grande proporção que tem de fato afetado toda a terra e que tem trazido a nós uma preocupação. Então nós temos também no verso 9 a menção de guerras, que era algo muito comum para as pessoas daquela época, nos tempos dos reis, do rei Davi, nos tempos do povo de Israel daquele tempo, conquistar, guerrear, avançar, e ainda hoje, mas não necessariamente no nosso contexto, mas no contexto do mundo lá fora, as guerras são muito comuns. E ele diz aqui então que esse conflito relacionado à guerra também é uma adversidade, que traz problema, que traz preocupação. Então nós temos aqui exemplos de possibilidades, de adversidades que sobrevêm sobre os filhos de Deus. E essas coisas podem nos levar ao medo e à preocupação. Nós podemos, com tudo isso, acabar nos lembrando do que não devemos nos lembrar, focando naquilo que não devemos focar e esquecemos aquilo que não nos devemos esquecer. E este salmo, portanto, este cântico, através desse cântico, o Senhor, através dos seus escritores, nos trazem a lembrança, o que de fato não devemos nos esquecer em dias difíceis, em dias de adversidades, em dias de crises intensas. Deixe-me então começar a mencionar o que o salmista nos mostra aqui. O que nós temos nesse salmo, então, de forma resumida, é: o Senhor é Deus. O Senhor é um Deus presente e o Senhor cuida dos seus. Essa é a ideia desse salmo. O Senhor é Deus, Ele é presente e Ele cuida dos seus. E lá na frente, depois de toda essa descrição e lembrança, o salmista convida as pessoas, o Senhor convida os seus filhos a aquietarem-se, porque Ele é Deus. Então deixe-me compartilhar com você, acredito que não há nenhuma novidade aqui, mas algumas lembranças que o Senhor traz ao nosso coração nesse momento, por meio deste cântico, deste salmo, para que possamos nos focar naquilo que deve ser focado, darmos atenção àquilo que deve ser de fato, aquilo que de fato deve tomar a nossa atenção, para assim nós seguirmos firmes passando por esses dias complicados, dias difíceis. Neste salmo, portanto, nós temos no verso 1 essa informação muito importante: Deus nunca se ausenta. Nós lemos aí no verso 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Essa expressão é muito comum nos salmos.
essa ideia do refúgio e da fortaleza e do socorro. Nós temos então, o refúgio nos passa a ideia de segurança, de tranquilidade, e fortaleza a ideia da proteção. Então, tudo isso somado traz para nós uma segurança. E essa expressão era muito usada porque para eles era comum essa ideia do que era uma fortaleza, do que era um refúgio, de como o povo de fato estaria protegido atrás dos muros, dentro de uma fortaleza, num ambiente de tranquilidade e segurança. E este cântico usa essa expressão. O Senhor nos traz essa lembrança, como quem nos diz: há adversidades, há dias difíceis, eles sobrevirão sobre vocês de formas diferentes, em tempos diferentes. Mas lembrem-se, Deus nunca se ausenta. Deus nunca está distante. Deus nunca se afasta. Deus nunca nos deixa. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro. E este socorro, ele é sempre, de forma contínua, sempre presente. Portanto, irmãos, em meio a todas essas coisas que estão acontecendo, o que de fato deve ocupar a nossa mente são verdades como esta, nessa descrição deste salmo. Deus não se ausenta. Deus não está indiferente a todos esses acontecimentos. Pelo contrário, é Ele quem está nos sustentando. É Ele quem é a nossa segurança. É Ele que nos mantém protegidos em meio a todo esse caos. Um segundo ensinamento, uma segunda lembrança que o Senhor nos traz neste salmo está no verso 2. A presença do Senhor elimina o temor. Portanto, se Deus está presente, diz o salmista, nós não temeremos. Veja, do que nós estamos enchendo a nossa mente? Se nós enchermos a nossa mente com as informações que estão nos sendo trazidas pelas mídias, essas informações tão pesadas, se essas coisas tomarem conta da nossa mente, do nosso coração, sim, nós nos preocuparemos e nós temeremos. Mas não é isso que deve tomar conta da minha mente, do meu coração. O que deve tomar conta da minha mente, do meu coração, é a verdade de que Deus não se ausenta, de que Ele é presente. Isso deve tomar conta da minha mente e do meu coração. E uma vez alimentada a minha mente, o meu coração com essa verdade de que Deus está comigo, então o temor é eliminado. Eu tenho ciência dos problemas, eu tenho ciência das mortes, eu tenho ciência da enfermidade, eu tenho ciência do perigo, mas eu me mantenho sóbrio e tranquilo, porque o Senhor está comigo, porque o Senhor não está ausente, porque o Senhor é presente e, portanto, a presença do Senhor elimina o temor. Isso é o que deve ocupar a nossa mente e o nosso coração. Uma outra verdade nos trazida neste salmo pelo Senhor, para nos orientar em meio a esses dias difíceis, de adversidades, está no verso 8. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou sobre a terra. O Senhor controla todas as coisas. O que este verso nos informa é que as obras do Senhor, os feitos do Senhor envolvem e incluem também assolações. Ou seja, nem sempre, na nossa visão, o que Deus faz, o que Deus opera,
o que Deus permite acontecer é positivo. Deus também traz juízo, que aos nossos olhos não é positivo. Deus também traz o julgamento. Deus também opera de modo a chamar a atenção dos homens. E isso, pelos homens, não é olhado como positivo. Mas não devemos perder a perspectiva, o ensino das Escrituras, de que Deus tem o controle de todas as coisas. É o que o Salmo diz. Vamos contemplar as muitas obras do Senhor e quantas coisas o Senhor tem operado, feito sobre a terra. Isso deve ocupar a nossa mente, que Deus controla todas as coisas. Deus não perdeu o controle nos dias de hoje. Deus não perdeu o controle da situação. Deus não perdeu o controle, nem relacionado ao mundo, nem relacionado ao nosso país. Deus tem tudo sob controle, porque nada acontece sem que Deus realize ou sem que Deus permita, porque Deus é soberano, Deus é o Senhor. Então, irmãos, isso de fato deve trazer a nós tranquilidade e não desespero e preocupação. Uma outra verdade nos trazida para este salmo, uma lembrança para nos orientar com o que de fato devemos encher a nossa mente e o nosso coração, está no verso 9. Lá diz: o Senhor põe termo à guerra, ou seja, Deus estabelece os limites. Muito bem. Com respeito a este problema que estamos vivendo, quem estabelece o fim é Deus. Não será o homem. Engana-se quem pensa que o homem colocará fim a este problema. Quem deu início a isso foi Deus. Quem dará fim a isso é Deus. Assim como quem dá início à guerra é Deus, e quem põe fim à guerra também é Deus, diz o texto. Quem pode quebrar o arco e quebrar a lança é Deus. Quem põe termo, limites à guerra, até onde ela vai, até onde o problema vai, até onde a adversidade deve alcançar, até onde esse vírus deve alcançar, até onde ele avançará, Deus estabelece o fim, porque Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Se eu tenho isso em mente, isso me traz tranquilidade, porque eu sei que Deus, como soberano, como Senhor, que tem um bom propósito em todas as coisas, eu sei que Ele está controlando. Como Ele põe limites a tudo, Ele põe limite a esse problema também. Mas só Deus tem o controle e o poder para resolver essa questão. Por fim, nós aprendemos nesse salmo que a presença de Deus acalma o nosso coração. Esse verso tão conhecido de nós, tão repetido por nós, mas que às vezes pouco vivido por nós. Ele diz, o Senhor diz, depois de fazer toda essa descrição dos meios e como nós podemos ser atingidos pelas adversidades, depois de nos orientar sobre o que deve de fato tomar a nossa mente e o nosso coração, o Senhor fecha esse salmo, fecha essas palavras, dizendo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ou seja, diante de todas as diversidades, venham elas como vierem, seja o tipo que for, seja a intensidade que for, eu devo estar tranquilo, porque Deus é o Senhor, e Ele tem controle sobre todas as coisas. E o resultado disso, na minha vida, deve ser que Deus será exaltado e glorificado, mesmo diante de todas essas coisas que às vezes aos nossos olhos
parecem ser negativas, mas não são, porque Deus tem um plano em tudo aquilo que faz ou permite acontecer. Então, o que nós temos aqui são orientações do Senhor para o que de fato, irmãos, deve tomar conta da nossa mente e do nosso coração nesses dias difíceis. A pergunta que nós fazemos então, para concluir, é: o que tem ocupado a sua mente? Do que você não se esquece nesses dias? O que tomou totalmente a sua mente e o seu coração? O que ocupa a sua mente tem produzido? O que ocupa a sua mente tem produzido em você preocupação, medo, ou tem produzido em você paz e tranquilidade? Veja, se você está olhando os eventos terrenos, se você está colocando toda a sua atenção nos eventos terrenos, e se a sua esperança está no homem, o que está sendo produzido no seu coração é medo e preocupação. Agora, se você está colocando a sua atenção no Senhor, na palavra do Senhor, se a sua atenção, a sua mente e o seu coração estão voltadas para a palavra do Senhor, o seu coração deve estar em plena e total tranquilidade e paz, em meio a todas essas coisas que estão acontecendo. Nós podemos aplicar este ensino para nós da seguinte forma: se Deus é presente e nunca se ausenta, então devemos descansar. Irmãos, se Deus está conosco, se Ele é o nosso refúgio, se Ele é a nossa fortaleza, por que devo me preocupar? Por que devo ter medo? O Senhor tem um plano para a minha vida. O Senhor tem um plano para todas as coisas. Se Ele está comigo, eu não preciso me preocupar. Se Deus é quem põe fim às guerras, Ele tem tudo sob controle. Se Deus é Deus, se Deus é o Senhor, se o Senhor é soberano, se Ele reina sobre todas as coisas, se todas as coisas estão debaixo do poder e da direção das suas mãos, então Ele tem um plano com essas coisas. E Ele controla, Ele tem um limite para essas coisas. E, portanto, eu descanso, porque sei que Deus está no controle de todas essas coisas. Se Deus cuida dos seus, o meu coração deve estar tranquilo. Nesses dias, irmãos, uma verdade bíblica que nós temos repetido diariamente em nossos cultos aqui, diários, é esta: Deus cuida dos seus. Isso é uma verdade bíblica. Deus nunca nos desampara. Quando pensamos que Ele se ausentou, Ele está nos sustentando, nos levando em seus braços. Não conseguiríamos dar um passo sequer se não fosse pela força e o cuidado de Deus. Não estaríamos aqui se não fosse pela presença de Deus em nossas vidas. Então, acalme o seu coração em meio a esses dias difíceis, porque Deus cuida dos seus. Tenha o seu coração tranquilo, porque uma verdade bíblica, uma promessa bíblica para nós, para aqueles que são do Senhor, é: Deus cuida dos seus. Não deixe que esse versículo seja apenas algo que você conhece na sua mente, aquietai-vos, mas que você conheça também no seu coração, que seja verdade no seu coração. Quero ler essa frase. Lembrar-se do problema é importante, mas essencial é não se esquecer daquele que tem o controle sobre o problema e protege os seus em meio
aos problemas. Nós não somos indiferentes ao que está acontecendo. Estamos observando. Temos uma preocupação sadia por tudo o que está acontecendo. Nos lembramos do problema. Nos lembramos da crise, das dificuldades, da doença, da morte. Mas, essencialmente, nós nos lembramos de que Deus está no controle, de que Deus nos protege. Então, irmãos, que esse verso, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, seja o cântico dos nossos lábios durante esses dias. Nós estamos tranquilos, porque temos um Deus verdadeiro. O Senhor é Deus, Ele tem tudo sob controle, Ele cuida de nós e, portanto, nós o exaltaremos, nós o adoraremos, nós abriremos a nossa boca para prestar ao Senhor o louvor devido, porque Ele é o Senhor. Que Deus, com este salmo, acalme o seu coração, te dê tranquilidade, porque Deus é um Deus presente. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Aplica a sua palavra ao nosso coração. Cuida dos irmãos da Igreja Batista Vitória em Curitiba. Cuida do coração de cada um. Nos dê sabedoria para vivermos esses dias confiantes no Senhor, para não tirarmos a nossa atenção do Senhor, para alimentarmos a nossa mente e o nosso coração com as palavras do Senhor, para assim continuarmos adorando ao Senhor como lhe é devido, como nós devemos proceder. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que Deus vos abençoe. Obrigado pelo privilégio, pastor Rafael, de participar com vocês neste culto. Que o Senhor cuide e guarde cada um de vocês. Quem sabe logo poderemos estar juntos, para prestarmos juntos culto ao Senhor. Que Deus abençoe todos vocês.